Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso super curso de legislação de trânsito. Neste curso, a gente está abordando especialmente o Código do Trânsito Brasileiro. O professor, até o presente momento, bateu artigo por artigo, dispositivo por dispositivo do Código, do Código Nacional de Trânsito, que é a nossa grande inspiração para estudar a legislação do trânsito. Nesta aula, nós vamos continuar o capítulo 3º do Código, que são das normas de circulação e conduta, Norma de circulação e conduta. As normas de circulação e conduta, só para fazer uma ajuda à memória para vocês, Então, está previsto aqui no capítulo 3º, no capítulo 3º do CTB, vai do artigo 26 ao artigo 67. É isso mesmo, Ou seja, nós temos aí 51 artigos, E aí, professor, papo reto com vocês. Cada artigo deste capítulo dá um comando específico. E este capítulo, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, quem gosta de estudar com regra de Pareto, para quem gosta de estudar com estatística, este capítulo é o capítulo que é mais cobrado nas provas de concurso. Todos. Por quê? Porque aqui vai dizer as regras de circulação e as regras de conduta que o condutor deve ter ao trânsito, Por exemplo, com isso, eu mudei um pouquinho a nossa sistemática, tá? Agora, cada comando eu vou gravar em uma aula específica. Por exemplo, agora, a gente vai estar explicando o quê? O uso de luzes em veículos, O uso de luzes em veículo está no artigo 40. Isso ajuda até o aluno que está fazendo a revisão. Você fez uma questão, você fez um exercício e está lá no exercício o uso de luzes. Você errou. Você precisa de quê? Você precisa apenas de você está precisando de quê? Você está precisando de somente deste assunto. O que você faz? Você vai direto aqui a esta aula do artigo 40, tudo bem? Então vem comigo, o artigo 40 vai tratar o quê? O uso de luz em veículos. Quando a gente fala de uso de luz em veículos, você tem que saber qual tipo de luzes que nós temos, Quais são os tipos de luzes, que está previsto aí no Código de Trânsito Brasileiro, é claro, que está presente em todos os veículos. Primeiro, você tem que entender, eu estou colocando aqui na sequência do código, Luz baixa, Então, nós temos aí a utilização da luz baixa, professor, luz baixa é aquela que a gente liga quando a gente dirige no período noturno? Exatamente. Só que é o seguinte, o Código Nacional de Trânsito, CTB, ele traz 4 situações na qual é permitido, você é obrigado a utilizar a luz baixa. E você vai ter que saber quais são essas 4 situações, Situações bem específicas. Depois da luz baixa, você tem o quê? Você tem a luz alta, Luz alta, nós temos aqui uma autorização, uma conduta prevista no Código de Trânsito, na qual você pode utilizar a luz alta, Já aqui na luz alta, você vai ter uma regra de utilização e você vai ter 2 exceções na qual não pode utilizar. Ou seja, você está cumprindo a regra, mas tem 2 situações na qual você vai ter que alternar a luz para a luz baixa, Professor, qual outro tipo de luz que nós temos? Luz intermitente, que é quando você dá aquele jogo de luz, sinal de luz baixa e luz alta de forma intermitente, Forma intermitente significa não contínua, Aí você faz lá, Luz alta, luz baixa, Ao mesmo tempo você faz esse jogo de luz. Professor, eu pensei que esse tipo de sinal aqui, professor, não era permitido. Sim, é permitido e nós temos 2 casos no Código de Trânsito, que claro que esses 2 casos são os casos que são cobrados nas provas de concurso, Quarta luz que nós temos é a luz de posição. Na luz de posição, você tem 3 condutas de utilização dessa luz de posição. E, finalmente, outra que nós temos é a luz pisca-alerta, aquele triângulozinho que se aperta, fica as luzes intermitentes piscando, é o pisca-alerta. Pisca-alerta, você tem o quê? 3 condutas de utilização. E, finalmente, nós temos um único caso, que é a luz da placa, A luz da placa aí, nós temos um caso de utilização. Professor, este curso aqui, o foco dele é o quê? Nosso curso aqui não é um curso para transformar você em um instrutor. O nosso foco aqui é catequizá-lo, passar conhecimentos necessários para que você acerte todas as questões da prova de concurso. Pode ter certeza disso, cara. Com essa aula aqui, pode vir qualquer tipo de questão sobre luzes que você vai acertar. Bacana? Vem cá, vem comigo. Vamos lá, fixar o conteúdo.
Então vamos lá, o esqueleto da nossa aula é o quê? O assunto principal, luzes em veículos. Então nós temos aqui 6 hipóteses, seis tipos de luzes, e cada hipótese dessa, cada tipo de luz, nós temos a sua respectiva hipótese. Bacana? Professor, tudo bem? Luz de veículos está onde? Está lá no terceiro capítulo, no Código de Normas de Circulação e Conduta, no artigo 40. Vem comigo. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações, né? As seguintes determinações. Então, nós temos quantos casos? 6. Então, aqui nós vamos retratar o quê? 6 casos. E o primeiro caso que trouxe o legislador é o caso aqui da luz baixa, né? A luz baixa, nós vimos lá o quê? Ó, voltando aqui para vocês, ó, luz baixa, nós temos quantos casos? 4 casos, né? Desses 4 casos que você é permitido utilizar a luz baixa, nós vamos ter 3 no artigo 40, inciso 1º. Tá? Vem comigo. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite. Então, primeiro caso. Então, durante a noite, você deve manter qual tipo de luz? Luz baixa. Não é a luz de posição e muito menos a luz alta. Então, luz baixa durante a noite. Primeiro caso. Segundo caso, durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública, né? Então, primeiro caso, durante a noite, luz baixa. Segundo caso, durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública, né? E aí, professor, aí eu tenho que fazer para vocês uma consideração muito importante, porque o examinador, toda a minha aula já é catequizada pela cabeça do examinador. É o seguinte, ó, providos, né? Providos significa que tem luz, né? Na preparação da aula, claro, essa aula tem exercício, todas as minhas aulas eu procuro trazer muitos exercícios. Eu fiz uma pesquisa de vários exercícios e muitos dos exercícios invalidavam esse item porque ele colocava desprovidos, né? Porque o cara faz um pensamento. Qual que é o pensamento do cara? O pensamento comum. Opa, o cara durante o dia. Tá lá, durante o dia, né? Se durante o dia você entra no túnel, entendeu? Você entrou no túnel. Se ele está desprovido de iluminação, porque não tem lâmpada nenhuma, né? Não, aqui é provido, cara. Então você tem que usar o quê? Ó, luz, se é desprovido, cara, de iluminação. Se é provido de iluminação, você vai usar o quê? A luz baixa para fins de segurança, né? Ó, que é o túnel de iluminação. Desprovidos aqui, tá? Se está desprovidos aqui, está errado. Então, o código falou providos. Preste muita atenção nisso, cara, né? Então, provido significa dizer que tem iluminação pública. Muitos alunos aí erram esse tipo de dispositivo, né? Segundo caso. Terceiro caso, nas rodovias. Tá? Então, esse caso aqui nas rodovias, né, é o terceiro caso, redação dada pela Lei 13.290 de 2016. Né? Inclusive, esse terceiro caso aqui, eu tenho aqui, ó, eu sofro na pele, que acontece o seguinte, né, nas rodovias. Então, é obrigatório hoje em dia você utilizar a luz baixa nas rodovias. O que acontece? Né? O meu caso pessoal, para vocês não esquecerem mais, para fixar o conteúdo. Eu moro num lugar um pouco afastado da minha cidade, que é Cuiabá. E você passa por uma rodovia estadual para chegar até o meu condomínio. Né? O que acontece? Eu circulei nessa rodovia por várias vezes sem estar acesa a luz baixa, sempre a luz de posição, porque meu carro você já liga, a luz de posição já fica ligada constantemente, né? De forma automática. O que acontece? Eu levei várias multas disso aqui a partir de 2016, só que aí teve aí vários recursos, isso foi para o CONTRAN, isso foi também para o Judiciário. O que aconteceu? As rodovias que cortam as cidades, né, é considerado perímetro urbano. E aqui não é perímetro urbano. Aqui o legislador quis, ó, e rodovias, né? E, particularmente, quando eu pego uma rodovia, eu deixo, sim, a luz baixa acesa. Então, vamos lá. Com quantos casos de luz baixa? 4 casos. Primeiro caso, durante a noite, está aqui. Tá? Durante o dia, nos túneis providos de iluminação. E terceiro e último caso, nas rodovias. Professor, mais luz baixa são 4 casos. Positivo. O outro caso está aqui, no parágrafo único do artigo 40. Estou antecipando aqui para ficar fácil o entendimento. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circulares em faixas próprias, ou aquelas faixas exclusivas, a eles destinadas,
E os ciclomotorizados deverão utilizar-se o farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, aí, esse aqui é o quarto caso de uso de luz baixa. Gente, você tem que saber. Isso aqui você tem obrigação, isso aqui cai muito em concurso público. Bacana. Então, isso aqui é luz baixa, né? O item 2, ele vai falar do quê? De luz alta, né? Então, a luz alta, nós temos apenas um caso, tá certo? De que você pode utilizar a luz alta. E este caso que nós temos duas exceções que você tem que saber. É claro, cabeça de examinador, ele gosta de cobrar o quê? Exceção. Vem comigo. Nas vias não iluminadas, então, o condutor deve usar luz alta. Então, se você está numa via, tá? Que ela não tem iluminação pública, né? Não tem iluminação pública, à noite, claro, né? À noite, se ela não tem, ó, nas vias não iluminadas, né? Então, nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz alta, né? Nas vias aí. Aí você vai usar a luz alta, claro, né? Agora, professor, tudo bem, eu vou usar a luz alta constantemente? Não, claro, você vai ter o quê? Duas situações na qual você vai ter que reduzir para a luz o quê? Luz baixa. Quais são as situações? Exceto ao cruzar com outro veículo, até para você não atrapalhar, né, o outro condutor, porque atrapalha muito, ou quando segui-lo, quando você estiver atrás, você estiver próximo para fazer o quê? Uma ultrapassagem. Então, luz baixa, luz alta, aliás, é permitido pelo Código de Trânsito você utilizar apenas uma vez, quando você estiver numa via e essa via não seja iluminada, não iluminada. Gente, essas palavrinhas aqui que costumam ser cobradas na prova. Bacana? Tá aí para a galera. Claro, exceção de novo para fixar, exceto quando cruzar outro veículo ou quando segui-lo, né? Tudo bem, professor, em relação a isso, né? Nosso estudo é um estudo integrado, é um estudo que eu procuro aprofundar o máximo possível e também antecipar um pouco dos nossos estudos, né? O capítulo aqui da previsão das infrações é o maior capítulo do Código Nacional, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e lá no artigo 223 diz o seguinte, presta atenção aqui, transitar com o farol desregulado, primeiro caso, ó, farol desregulado, né? Ou com o fecho de luz alta, olha aí, fecho de luz alta, segundo caso, de forma a perturbar a visão de outro condutor, você estará cometendo o quê? Uma infração. Uma infração de categoria grave, né? Olha aí, categoria grave, né? Penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então, aqui é caso você, você estiver com o farol desregulado, ou fecho de luz de forma a perturbar a visão de outro condutor. Por exemplo, quando que pode acontecer isso? Quando você não cumpre a regra do inciso 2, a primeira exceção, ao cruzar um veículo. Você, ao cruzar o veículo, você estava com luz alta, você não reduziu para a luz baixa. Nesse exato momento, já configurou o quê? Uma infração de trânsito, uma infração administrativa. Ó. Fecho, né? Ou facho de luz de forma a perturbar a visão de outro condutor. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Professor, outra consideração, eu marquei infração grave, né? Por quê? Porque os outros dois dispositivos que nós iremos estudar no decorrer dessa aula, normalmente a infração, a penalidade, a infração prevista para a desrespeito de normas de circulação e conduta no Código de Trânsito para o uso de luzes é a infração média. Então, aqui é o caso de infração grave, bacana. Então, farol desregulado ou uso indevido da luz alta, infração grave. Isso tem que fixar. Bacana? Fechou? Vamos lá. Terceiro tipo de luz que você pode utilizar, já expliquei para vocês, é o quê? É o tal do sinal, né? É do sinal, né? É que eu não transito mais aí muito em rodovias, né? Mas eu já transitei bastante em rodovias, né? E normalmente quando tinha blitz da polícia, o pessoal avisava, né? Com um fechozinho de luz, né? E fazer isso já é uma penalidade, né? Professor, é permitido esse tipo de situação? Sim, é permitido esse tipo de situação em dois casos, né? Está lá no artigo 40, inciso 3º do artigo 3º. Então, a troca de luzes baixa e alta ao mesmo tempo, de forma intermitente, né? Você, né, troca lá, né, ao mesmo tempo, ó, troca de luz baixa e alta de forma intermitente. O que é intermitente? Né? Não contínua, descontínua, por um tempo curto do período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, né? Então é o seguinte, professor, o que o código diz
sobre a troca de luz baixa e alta de forma intermitente. Você pode utilizar, mas desde que você tenha o foco que é de advertir os outros motoristas, porque não tem jeito, né? Quando você transita na via, né, como uma rodovia, por exemplo, quando você vê esse sinal, imediatamente você percebe, né? Só poderá ser utilizada para, olha aí, só, ó, quais os casos expressamente que o código traz a previsibilidade. Só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Ah, né? Ó, então, primeiro, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, né? E aí, professor, aí, como disse para vocês, eu moro, né, às margens de uma rodovia e eu utilizo isso aí quase todos os dias, né? Todos os dias, não, toda semana, certeza que eu utilizo esse mecanismo aí do artigo 40, inciso 3º. Então, eu estou na faixa rápida, que é na faixa da esquerda, né? Na faixa da esquerda, e aí nós temos sempre encontro um carro ali na minha frente, né? E o carro não anda, né? Claro que eu estou cumprindo aí toda o limite de velocidade previsto para aquele trecho, né? Eu vou lá, eu dou um joguinho de luz rápido assim. 80% dos casos, o cara está lá distraído, ele olha o retrovisor, ele vê isso, ele sai da pista da esquerda, ele vai para a pista do meio, eu sigo minha vida. Então, isso aí é permitido, entendeu? Então, você pode fazer isso para ultrapassar ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Muito importante a segunda hipótese, né? Segurança, olha aí, ó, o companheirismo, né? A solidariedade do trânsito, né? Você acabou de ter um acidente, tá? Acabou de ter um acidente, entendeu? Você está vindo para a cidade, por exemplo, você acabou de ver, está na outra pista, né? Aí tem uma curva, acabou de ter um acidente e ficou ali obstruída, né? Aí está vindo carros ao contrário. Você dá o jogo de luz no sentido de quê? De advertir que vai ter perigo à frente. Então, esse aqui é o segundo e único caso que você pode fazer isso. Professor, posso dar o sinal para advertir que está tendo blitz, que está tendo polícia? Claro que não. Isso é uma infração grave, né? Uma infração aí prevista aí no Código de Trânsito. Então, esses aqui são os dois casos que você pode utilizar a troca de luz alta e baixa no trânsito. Bacana? No trânsito. Vem comigo, né? Professor, nós estudamos o quê? Nós estudamos luz baixa, quantos casos? 4 casos, né? Usamos aí luz alta, 1 caso e 2 exceções. Troca de luz, 2 casos. E agora chegou a vez da luz de posição, né? A luz de posição, nós temos 3 casos, né? Nós temos 3 casos. A luz de posição a luz de posição, aquela luz meio fraquinha. Então, qual que é a regra? Olha, ó, seguindo aqui a ordem, né? Luz de posição, luz baixa e luz alta, né? O condutor manterá acesa pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração, né? Aí, esse inciso 4 aqui, ele colocou uma palavrinha, colocaram pelo menos, né? Professor, se não for pelo menos, você pode colocar o quê? A luz baixa. Então, é permitido você usar também aqui, nesses casos, a luz baixa. Tá? Então, ó, o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob forte chuva, neblina e cerração. Olha aí, forte chuva, neblina ou cerração, você pode usar a luz de posição. Pelo menos, né? Professor, pelo menos significa dizer que você pode usar a luz baixa? Você pode usar a luz baixa, o código está te permitindo aí, né? Em certos casos aí, ó, na luz baixa. Mas pelo menos isso que tem que gravar, pelo menos isso que vai cair na sua prova, a luz de posição. Professor, o senhor disse que a luz de posição são 3 casos, exatamente. Qual que é o terceiro caso? O terceiro caso está lá no inciso 8, no inciso 7º, aliás, né? Eu dei um pulo agora, ó, do 4º a gente pulou para o 7º, porque o 7º diz também luz de posição. O condutor manterá acesas à noite. Ó, aí é o seguinte, à noite, tá? À noite. No item anterior, a qualquer momento, desde que esteja com forte chuva ou neblina ou cerração. Ok. À noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros de carga ou descarga de mercadorias, né?
Então vem comigo aqui. Então à noite, quando o veículo estiver parado, olha, ele está parado, entendeu? Ele está parado. Você deve utilizar o quê? A luz de posição. Mas ele está parado para objetivo bem específico. Qual o objetivo? Embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, são os 3 casos aí de normas previstas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.